todos os peregrinos e forasteiros em terras estranhas, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos sejam multiplicadas em vossos corações. O período qual o Senhor Jesus veio inaugurar, através do sacrifício na cruz do Calvário, o qual temos chamado ali como dispensação da graça, ou a era da igreja, é um período realmente extraordinário, quando nós examinamos à luz do capítulo 12, do versículo 18 de Hebreus, nós encontramos um contraste extraordinário entre Sinai e o Sião. No caso aqui, Sinai, ele simboliza a lei, o sistema de sacrifício, todo aquele sistema araônico, tudo associado ao judaísmo. Então, Sinai, neste aspecto desse texto, ele tem este enfoque, o sistema ali antigo, enquanto que a palavra Sião, ela tem a conotação desse período qual nós temos vivido, desde o sacrifício de Jesus, a partir de Pentecostes, até a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto bíblico nos fala desta forma, Hebreus capítulo 12, versículo 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas, e à tempestade, e ao clamor da trombeta, e ao som da palavra, tais que quanto o ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até o animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas, versículo 22, tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal Assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados dos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos do justo aperfeiçoado, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis o que vos fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviarmos daquele que do céu nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isto, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Esse texto é um texto realmente extraordinário, que traz ao nosso coração um grande consolo e um grande conforto, quando nos fala a respeito desse período que nós estamos vivendo como igreja. A igreja, nesse sentido, ela é aqui chamada da cidade do Deus vivo. Ela é chamada da Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, a universal Assembleia, a igreja do primogênito arrolados do céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos do justo aperfeiçoado. Era esta a esperança e a expectativa daqueles que viveram na antiga aliança, na qual eles tinham uma promessa, mas eles não tinham a concretização da promessa. Desde Abraão, o qual ali tinha toda aquela simbologia na qual ele não quis construir uma cidade, ele não quis edificar uma cidade e nem morar em uma casa de pedra, edificada com pedras. Pelo contrário, a característica da vida de Abraão foi a característica de um homem que vivia em tendas,
E ele tinha a característica também de altares. São duas características da vida de Abraão. O autor, o Hebreus, deixa muito bem claro que essa atitude de Abraão, de não querer edificar uma cidade, colocando o seu nome para deixar ali a marca da história, era porque ele tinha uma aspiração. E o desejo do coração dele era uma cidade cujo arquiteto era Deus. Essa cidade é a Nova Jerusalém dos Remidos. Essa cidade é esta a qual nós aqui lemos a respeito dos espíritos dos justos que são aperfeiçoados. Mediante o sacrifício de Jesus, mediante a nova aliança que foi estabelecida. Período no qual nós temos vivido, é um período no qual nós recebemos da parte de Deus um reino inabalável. É o cumprimento daquela palavra da qual o Senhor Jesus nos fala a respeito do homem prudente, que ouvindo a palavra de Deus, a coloca em prática. Este é aquele que edifica sobre a rocha, e quando vem a tempestade, a casa dele permanece inabalável. Por quê? Porque está edificada sobre Cristo, que é a rocha. É isto o que o texto deixa muito bem claro. Versículo do número 28, por isto, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável. O texto deixa bem claro que todas as coisas serão abaladas, e nos dias atuais, os quais nós temos vivido, nós temos testemunhas, temos tido o privilégio de testemunhar realmente uma intervenção de Deus sobre a terra. Uma intervenção divina, provavelmente seja a última intervenção de Deus antes realmente da grande tribulação. É a última vez, creio eu, que Deus estará intervindo antes da grande tribulação, antes do juízo final, antes ali da sua ira ser derramada sobre a terra. O texto deixa bem claro que todas as coisas serão abaladas. E nos dias atuais, os quatro cantos da terra está sendo abalado. A economia será gravemente atingida, será gravemente ferida, será gravemente atingida, será totalmente abalada. Não apenas a economia, mas toda a estrutura da sociedade na qual nós vivemos, quer seja no capitalismo ou ali dentro de um meio capitalismo com o socialismo que se há ainda ali na China. Sim, tudo será abalado. Até mesmo a fé de algumas pessoas. Eu oro a Ti, amado, para que a Tua fé, ao ser provada, para que você, ao ser abalado por Deus, permaneça inabalável, que você realmente esteja firmado na rocha, firmado em Cristo Jesus, e que você possa ter em tua vida esse texto como verdade. Por isto, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Oremos nesta noite. Deus Altíssimo, Pai Eterno, somos gratos a Ti, pelo Teu agir e pelo Teu operar. Somos gratos a Ti, porque o Senhor tem sido bom, e a Tua misericórdia dura para todo sempre, meu Pai. Temos esta confiança em Ti, Senhor, que nós recebemos de Ti um reino inabalável. Recebemos de Ti uma palavra de vida, uma palavra de vitória. O justo viverá pela fé. São dias realmente nos quais todos serão provados. Mas, ó Deus, aqueles que confiam em Ti jamais serão confundidos, jamais serão envergonhados. Por isso, nós Te adoramos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus vos abençoe.